Eu vou te mostrar nesse vídeo os 3 pontos que você provavelmente está errando e por isso você não está conseguindo ser chamado para entrevistas de emprego. O tema desse vídeo ele veio através do meu grupo de vagas. Lá eu publiquei uma enquete onde muitas pessoas falaram que, apesar de estarem aplicando para bastante vagas, elas não conseguem ser chamadas para entrevistas. Pra quem não me conhece, meu nome é Caio. Eu atuo na área de recrutamento e seleção há mais de 5 anos e já ajudei centenas de pessoas a se realocarem no mercado. No quesito de procura de emprego, eu vejo como a busca por emprego 3 pontos principais onde você precisa ter bastante atenção. Eles funcionam como se fosse uma pirâmide, onde se o primeiro ponto ele não estiver bem estruturado, todo o resto não vai fluir bem. Então, o primeiro ponto da pirâmide, eu vou botar essa pirâmide aqui em algum canto desse vídeo, provavelmente aqui, enfim, para vocês terem uma ideia mais visual. O primeiro ponto é onde você está e onde você quer chegar. Mas o que isso significa? Isso significa onde você está. Tudo que você já passou na sua vida, seja no seu emprego, seja na sua faculdade, toda a sua trajetória, tudo que você já aprendeu é onde você está. Tudo isso te trouxe até aqui, então isso é onde você está. Por exemplo, eu fiz uma faculdade, terminei um MBA, atuei 2 anos em tal função, em tal empresa e agora estou em tal empresa. Isso é onde você está. Você precisa ter isso bem definido, porque isso vai fazer você ter uma boa definição no ponto 2. Beleza? O ponto 2 depende diretamente dessa definição. Então, e onde você quer chegar? Onde você quer chegar não é onde você quer estar daqui a 20 anos, não. É construir uma família, morar numa casa grande. Não. Na verdade, onde você quer chegar é o que você está almejando no momento. Por exemplo, eu estou buscando uma vaga de analista financeiro numa empresa de offshore, no ramo de offshore. Então, o que eu preciso ter para chegar, né, nesse objetivo? Eu, por exemplo, já sei onde eu quero chegar e sei onde eu estou. Então, como eu vou fazer para chegar nesse ponto? Eu preciso traçar, né, um caminho baseado onde eu estou e onde eu quero chegar. E isso remete ao ponto 2. O ponto 2 fala sobre o currículo, sobre o seu LinkedIn, sobre sua apresentação nas demais plataformas de vaga. É extremamente importante esse ponto. Eu vejo muita gente que não consegue ainda elaborar um bom currículo. Mas por quê? Eu vejo, né, esse ponto como um problema muito grande, porque eu recebo centenas de pessoas, sim, com currículos muito ruins, tá? Mas por que estão ruins? Porque geralmente a pessoa não pensa em como o recrutador vai ver esse seu currículo, sabe? É como se você estivesse dirigindo. Você precisa dirigir para você e também dirigir para os outros. Fazer um currículo é a mesma coisa. Não adianta você fazer um currículo, não, para mim tá ótimo, eu sei o que eu fiz aqui em todas essas experiências, então para mim tá ótimo. Só que você precisa saber o que o recrutador vai achar desse seu currículo. Por exemplo, um currículo que não tenha as suas atividades nas experiências que você passou. Por exemplo, eu fui auxiliar administrativo. Tá, mas você foi auxiliar administrativo, quais eram suas atividades, o que você fazia, qual era o ramo da empresa, sabe? O que você fazia lá, qual era a sua rotina. Porque o auxiliar administrativo, sei lá, dos Correios não faz a mesma coisa que o auxiliar administrativo da NASA, entendeu? São funções com o mesmo nome, mas totalmente diferentes. E o recrutador precisa ter isso. Para vocês terem ideia, uma vaga de auxiliar administrativo que eu publique aqui para o Rio de Janeiro ou São Paulo, que são áreas que eu mais atuei com recrutamento. Em um dia a gente recebe pelo menos 500 currículos. Pelo menos 500 currículos em um dia. Tá? Então o recrutador ele lê o seu currículo em 10 segundos no máximo. Então, se você não tiver um currículo bem estruturado, com informações claras, tá? O recrutador vai passar direto e vai para o próximo. Pode ter certeza disso. Então, com essas 2 informações do primeiro ponto, onde você está e onde você quer chegar, você precisa ter um currículo estratégico, voltado para a área que você quer atuar. Que seja, por exemplo, para a área de turismo, um currículo para a área de finanças, sabe? Para a área administrativa.
Você precisa ter um currículo para cada área, por mais que você tenha experiência em todas essas áreas. Você precisa ter um currículo voltado para cada área. O recrutador ele precisa ver no seu currículo firmeza. Porque, como eu falei, como a gente tem muitos candidatos para avaliar, você precisa tentar escolher a pessoa mais confiável possível ou a pessoa que pelo menos fingiu ser a mais confiável, sabe? De repente ela nem é a melhor, ela nem é a mais confiável, de repente ela tá nesse emprego só para enquanto tá esperando a resposta de outro, mas a pessoa passou confiança. Ela mostrou que quer ficar na empresa, pelo menos é o que ela aparentou. Beleza? Por quê? Porque o recrutador, quando vê um currículo que tem, por exemplo, uma experiência como guia de turismo, outra experiência como auxiliar financeiro, outra experiência, sei lá, com recreação infantil, ele vai olhar o seu currículo e falar, pô, esse cara aqui não me passa firmeza, ele não me passa segurança. Isso aqui parece que ele não sabe o que ele quer da vida ainda. Onde aparece, ele está indo. E provavelmente eu vou ter um problema com ele, porque quando eu contratar ele, se aparecer qualquer outra coisa um pouquinho melhor, ele vai sair. Eu sei que esse é um pensamento um pouco, né, ruim. A empresa dificilmente vai pensar em você, essa é a verdade. A empresa vai pensar nela, ela precisa de alguém ali. Então, se você sair, né, no meio da experiência, é um retrabalho, o recrutador vai ter que contratar de novo, fazer todo um processo seletivo novamente para estar te contratando. Então, o recrutador vai optar por ter alguém com maior segurança possível, beleza? Então, nesse ponto, você precisa ter um currículo muito bem elaborado, muito bem definido. Você precisa saber para onde você vai fazer esse currículo. E às vezes é interessante você ter 3, 4 currículos. Isso aí não é problema nenhum, nem demérito. Isso é estratégia, beleza? As suas chances vão aumentar consideravelmente se você tiver um currículo voltado para cada área. O terceiro ponto, que é o que eu vejo muito pouca gente falando, que eu acho extremamente importante, que já me deu muito resultado, que já deu resultado para os meus clientes. Então, é um ponto que vocês precisam dar muita atenção, que é a frequência que vocês aplicam para as vagas. Como eu falei, a gente recebe 500 vagas em um dia, 500 currículos em um dia. Então, provavelmente, se você só aplica uma vez por dia, por exemplo, você chega no trabalho à noite e aplica para a vaga, você provavelmente vai estar entre os 500 candidatos lá, entre os 600, entre os 700. Então, isso vai diminuir suas chances consideravelmente quando você estiver procurando uma vaga. Agora, o cara que está ali, está aplicando constantemente, a chance de você ser chamado pelo menos para uma entrevista, se você for entre os 50 primeiros, entre os 100 primeiros, é muito alto. É muito alto. Se você está ali e se candidatou, e você está entre os 50 primeiros ou entre os 100 primeiros candidatos, a chance de você ser chamado, se você tiver o perfil mesmo para a vaga, é extremamente alta. Beleza? Por quê? Porque o recrutador ele tem muito pouco tempo para fechar as vagas, porque ele tem que fechar essa, tem que fechar outras. A empresa só muda o CNPJ, mas é tudo igual. É sempre uma pressão para você fechar as vagas com maior velocidade possível, porque o setor está precisando, às vezes é um cliente que está precisando dessa contratação. Então, é tudo muito rápido. Dificilmente o recrutador não vai encontrar um candidato nos 200 primeiros, entendeu? Que atenda a empresa. A menos que seja um processo seletivo muito especialista, alguém que precisa de um conhecimento muito específico, alguém muito especialista em algum assunto. Aí pode ser que demore. Às vezes o processo seletivo demora uma semana, 2, 3, às vezes meses, para você achar certo tipo de profissional. Mas, na maioria dos casos, as vagas são fechadas muito rápido. Então, a frequência que você olha as vagas e aplica é extremamente importante. Eu sempre sugiro para os meus clientes, para o pessoal que sempre me pergunta, eu sugiro 3 a 4 vezes por dia você olhar as vagas. Eu sei que é chato, eu sei que às vezes você não tem tempo porque está na correria do trabalho, mas, por exemplo, se você está em casa, se você não está trabalhando, investe nisso que você vai ter muito resultado, tá? Caio, para mandar lá para o meu grupo, eu olho 4 vezes por dia, vaga. Eu olho 10 horas da manhã, 1 hora da tarde, 4 horas da tarde e 7 horas da noite. São esses 4 horários que eu olho vaga. E aí, são os horários geralmente que o pessoal já está postando as vagas e tudo. E a chance de você ser um dos primeiros é altíssima, tá? Quem está lá no meu grupo pode ver. Eu mando vagas às vezes que só tem 20 candidatos, 10 candidatos, porque eu estou sempre olhando. Então, isso é extremamente importante para você estar tendo resultado na sua procura por emprego. Você precisa revisar esses 3 pontos, ver o que você está
fazendo de errado e corrigir. Eu espero ter te ajudado aí com esse vídeo. Se você tem alguma sugestão de próximos vídeos, você pode comentar aqui embaixo se você tem alguma sugestão desses pontos, se você já faz eles, se você não faz, se você achou essa informação relevante para você, comenta aqui embaixo, que isso vai me ajudar a fazer os próximos vídeos, assim como me ajudou a fazer essa enquete que eu fiz lá no meu grupo, tá bom? Então, só deixar o like e se inscreve aí no meu canal.